ajuda, cabeça pra cima. Olá, queridos, está no ar mais um programa Cabeça para Cima, sempre aqui podendo conversar com você temas, que ajudam a olharmos o nosso dia a dia de uma forma mais criteriosa, de uma forma mais reflexiva. É muito bom poder estar aqui com você, ter a sua companhia e saber que a gente pode abençoar a sua vida. Obrigada a você, querido semeador de boas novas, que tem tido a visão correta de poder nos ajudar a estar no ar. Você, quando você nos ajuda, quando você semeia aqui, o que você está fazendo é também abençoar vidas, elevar o amor de Jesus a todas as pessoas. Que o Senhor te abençoe, te guarde e que Ele mantenha acesa essa chama de semear no reino de Deus. E a todos vocês que nos acompanham, a nossa gratidão e a nossa oração para que o Senhor mantenha a sua boa mão sobre a tua vida, te guardando todos os dias e, se possível, que Ele atenda os desejos do seu coração. O tema do Cabeça para Cima de hoje é um tema que tem sido solicitado por vários telespectadores. Nós vamos falar sobre adolescência, essa fase da vida que, sem dúvida alguma, ela passa por muitas transformações, quer sejam elas físicas, comportamentais ou mentais, não é mesmo? Há quem diga que a adolescência é assim, tipo a pior fase da vida, a mais complexa, a mais difícil. Será? Você concorda com essa afirmação? Pois é, talvez seja por isso que tantos pais têm muita dificuldade para lidar com os seus adolescentes. Por isso que no programa de hoje nós convidamos especialistas e vamos atender o seu pedido. Vamos falar sobre adolescência. Começamos com o nosso informativo. De acordo com a legislação brasileira, a Constituição e o Estatuto da Criança e do Adolescente, considera-se criança a pessoa até 12 anos de idade e adolescente aquela entre 12 e 18 anos de idade incompletos. Ambos são reconhecidos como sujeitos de direitos e pessoas em condição peculiar de desenvolvimento. Os especialistas afirmam que fazer a transição entre estes dois momentos da vida provoca um turbilhão de transformações, que fazem parte do processo de amadurecimento físico e emocional, importantes para a construção do adulto. Para eles, são fases especiais, de plenas descobertas e de formação das referências e valores. No lado psicológico, segundo pesquisadores, inicia-se um processo de desligamento da infância e da conquista da autonomia, o que inclui assumir suas próprias decisões e arcar com as consequências. Algo novo para quem acabou de sair da infância. Pois é, né? Adolescência, é isso aí. Você também acha que a adolescência é a pior fase da vida? Será a pior fase da vida? Pode ser a melhor, não é não? Uma fase de profundas transformações e que, como toda transformação, como toda mudança, ela gera uma certa insegurança. Para os pais, muitas vezes, difícil de lidar. Mas hoje, com nossos especialistas, a gente vai começar a entender como lidar com os nossos adolescentes. O que a gente tem que saber sobre essa fase para nos ajudar a fazer a travessia de uma forma mais suave e mais gostosa e que ela seja significativa para esse adolescente. Gente, para falar sobre esse tema, eu tenho o prazer de receber aqui no estúdio a Cristiane Braga, ela que é psicóloga clínica, aqui com a gente pela primeira vez. Muitíssimo obrigada. Prazer. Isso aí. Bom, você, além de psicóloga, é também psicopedagoga, Isso. O que ajuda a entender mais ainda, né? Isso mesmo. Na verdade, a gente estuda para entender o que é essa fase tão... Fala complicada, né? Mas para mim ela não é complicada. Quer dizer, ela é complicada, assim, porque ela tem toda uma característica própria, mas ela é muito bonita. Verdade. É uma fase muito bonita, é uma fase de muitas transformações, onde o adolescente, ele está se encontrando, ele está deixando de ser o filho, né? Que muitas vezes é cuidado, ele não tem autonomia, né? Na verdade, tudo na vida dele é determinado pelo pai, pela mãe. Então ele larga, né, essa questão de ser dependente e
passa a criar a sua própria independência. E aí esse confronto, né, de alguém que estava sob controle dos pais e de repente ele começa a querer ter vontade própria, se incomoda muito, na né? verdade, os dois, né, os pais se incomodam com isso, porque é largar aquela que não é mais uma criança, né, não é mais o seu bebê, e largar para esse mundo que a gente também tem essa preocupação de deixar o nosso filho ir para esse mundo que a gente vê cada vez mais complicado. Mas aí é um trabalho de equilíbrio. Pais, vamos falar sobre filhos, isso, né, Cris? Vamos já conversar um pouquinho mais, aprofundar esse nosso olhar para essa fase. E, gente, aqui com a gente também hoje, ele, Jairo Carioca, pastor e psicanalista. Muito bom sempre ter você aqui para falar sobre um tema como esse também, bem legal. É um prazer muito grande, né, de estar aqui no Cabeça para Cima com vocês. E acho que a gente vai poder falar, né? Larguei a adolescência tem poucos dias. Você tem filhos adolescentes? Sim, tenho 3. 3? Eu tenho uma menina de 20, uma menina de 15 e um menino de 13. Fazendo 14 agora. Mas peraí, 20 ainda filhos. é adolescente? Não precisa responder agora, não. Não precisa responder agora. 40. Gente, olha, completa nosso time de hoje, o querido pastor Ebenezer Alves da Silva, ele que é pastor de crianças e adolescentes, ali na PIB de Copacabana. Ebenezer, é sempre um prazer enorme ter você aqui. Igualmente, é muito bom estar aqui. A gente vai estar discutindo de um tema tão importante hoje, né? Um tema de mudança, mudança de pensamento, mudança de fase. Eu acho que vai ter pano para manga aí. É isso aí. E a gente está falando aqui, né? O seu filho é adolescente? Meu filho está quase saindo, né? Quase 18, 19 anos, né? E é uma fase realmente assim que já passamos por algumas tempestades, né? Tivemos algumas calmarias, mas foi uma experiência bonita. Eu posso tirar hoje, ele já quase chegando aos 20 anos, que no próximo ano, né? Ele completa 20 anos. Que foi uma fase muito boa, diferente, né? É bem diferente esse momento mesmo em que você vê o seu menino virando batendo asas, criando asas. A gente se incomoda. E aí, né, quer dizer, não satisfeito de ter que cuidar do seu adolescente, você cuida de um grupo completamente diferenciado na igreja. É verdade. Que delícia, né? É verdade. É um prazer também estar ali com outros adolescentes. São diferentes, né? Com tantas particularidades, diferentes personalidades, diferentes formações familiares também. Sim. Mas eu tenho percebido que todos com uma carência de querer descobrir, de querer se conhecer, de querer conhecer, né? Então, assim, realmente, aquela flor broxando mesmo, né? O cravo, né? Para os meninos, né? E que tem essa necessidade mesmo de buscar mesmo, assim, o diálogo. É uma necessidade muito grande, que eu vejo muito clara entre eles. Eles têm necessidade de falar, de se expressar, né? Verbalizando, com tantas outras emoções, né? Verdade. Mas então, qual é mesmo essa fase que, digamos assim, que a ciência, o próprio Estatuto da Criança e do Adolescente determinam como adolescência? A adolescência é um fenômeno recente, né? A gente estudar dessa forma, como você falou, da ciência, só foi possível a partir do século XX. Né? Até mais tardia do que a própria infância, né? A criança começa a ser estudada a partir do século XIX. Na medida em que a sociedade evolui, né, a cultura vai se evoluindo e aí você vai tendo mais espaços para pensar sobre si. E começou a pensar, então, a partir da Segunda Guerra Mundial, né, o finalzinho da Segunda Guerra Mundial, começou a se pensar sobre esse grupo de pessoas que não se identificavam nem com a infância e nem com a fase adulta. E é engraçado, Celeste, que quando a gente começa a estudar isso, né, a gente vê alguns historiadores que vão dizer, inclusive, que a adolescência é um fenômeno americano, né? Porque começa a se pensar sobre isso nos Estados Unidos. Um psicanalista chamado Erik Erikson é um dos primeiros a pontuar sobre essa questão dessa fase, né? E interessante que você vai ter um texto escrito por Shakespeare, lá no século XVI, no século XVII, quando ele fala assim, ó, gostaria de que não houvesse esse período entre 16 e 23 anos de fases tão turbulentas. Quer dizer, não tinha nome, não tinha como nominar que período era esse. Ele diz a data entre 16 e 23 né? anos. Lá ele fala isso. Lá naquele livro Sonhos de uma Tarde de Verão, né? Agora, mais atualmente, né, até o próprio Estatuto da Criança e do Adolescente já determina
um pouquinho, né, desce um pouco essa faixa. A questão da determinação é complexa porque isso vale muito da questão cultural, né, da questão social, como o pastor Ebenezer deixou bem claro aqui, tem muito a ver com a questão de família. Sim. Então, você tem um certo discurso dentro da própria psiquiatria que essa adolescência ela pode ser estendida. Então, alguns casos, por exemplo, que eu acompanhei em atendimento clínico, né, a gente acompanhava o adolescente até os 18 anos, então se entendia que aos 18 ele não podia mais ficar sobre o serviço, por exemplo, do CAPSI. Mas às vezes o CAPSI estendia esse atendimento até os 19, até os 20 anos. Então depende muito da própria formação familiar também. Legalmente hoje, o que a gente tem como determinado para adolescência é entre 12 e 18 anos. 12 e 18. Isso. Até porque... devido às mudanças da sociedade, essa coisa da modernidade, então foi preciso determinar essa fase. Sendo que, assim, é um fenômeno psicológico, é um fenômeno de mudança. Então, tem crianças que vão entrar um pouquinho antes e vão sair um pouco depois, porque é questão de maturação, entendeu? E, assim, até os 18 anos é considerado que a criança, ela está com, o adolescente está com a parte executiva do cérebro, né, onde é a questão de decisões, é a parte que está amadurecendo, que oficialmente chegaria à maturidade aos 18 anos. Então, por isso que foi determinado esse espaço de tempo aí. Mas há as suas variações. Eu acho que bacana é isso, né, da gente conversar e entender exatamente de que existe uma faixa considerada, normatizada, etc., mas que a gente não pode se prender a ela para todos os efeitos e a gente tem que considerar. E isso é muito importante na própria relação pais e filhos, né? Na relação de educadores, etc., porque de professores e tudo, porque a gente vai ver essa questão da maturidade. A criança, às vezes, ela pode ter 10 anos e, caramba, já está lá na frente, né? Em termos de compreensão, de olhar e tal. E 15 anos, 17, já é um adulto praticamente, né? Já é um jovem com um olhar muito firme. Tem a ver também com muita questão social, né? Às vezes uma criança ou um adolescente que se desenvolveu, por exemplo, na cidade, tem um desenvolvimento às vezes, muito mais avançado do que alguém que se desenvolveu no campo, né? Se desenvolveu numa área rural, numa área mais afastada. Então, assim, a única preocupação que eu tenho com essas exatidões é exatamente essa coisa da taxonomia, né? De X a X. Não, a gente tem que entender que cada sujeito é único, né? Mas tudo isso é bom exatamente isso para esse processo nosso de compreensão. Uma fase de muitas mudanças, né, gente? De muitas mudanças. Eu estava vendo, tem um psicólogo, agora até esqueci o nome dele, mas ele diz que a adolescência pode ser comparada a um período de um novo nascimento, né? Exatamente. Um novo nascimento, porque é aquilo, a criança que vem dentro de um formato de cuidados e, de repente, ela começa a... Ela quer ser... Por que é um novo nascimento? Por quê? Ela quer ser autônoma, ela quer ser ela mesma, ela quer deixar de ser o pai e a mãe e se tornar uma pessoa na sociedade, ela quer se tornar um sujeito. E aí é aí que começam os conflitos. A psicanalista francesa Françoise Douto, quando ela estuda esse período, né, foi uma dos maiores especialistas desse período, ela fala que é a fase da síndrome da lagosta, né? A gente até falou aqui uma vez que é a fase em que a lagosta deixa o seu exoesqueleto, né? E é a única vez na vida dela em que ela não tem proteção nenhuma. Então, a adolescência é isso, esse exoesqueleto que é o pai e a mãe, é deixado de lado. E aí você tem mudanças bruscas, tá, Celeste? Você tem mudanças de 360 graus, é ruptura. Por isso a palavra adolescência significa crescer com dores. Então você sente dores tanto nas questões fisiológicas, né? É o período que sente muita dor na perna, dor nos ossos, nos músculos, como também sente questões de dores na alma. Né? Por você não compreender, não ser compreendida também, né? Que o adolescente muitas vezes não consegue ser compreendido. A ruptura no diálogo, o pai não entende o que ele fala, ele não entende o que o pai fala. Então, tem muitas complexidades. E também mudanças cerebrais. Né? Como a Cristiane falou sobre o desenvolvimento do cérebro, existe um lado do cérebro chamado a área branca, né? Tem a área cinza e tem a massa branca. Por isso que eu brinquei, né? Que eu deixei a adolescência há pouco tempo. Porque o desenvolvimento da massa branca se estende até aos 40 anos de idade. Para com isso, Jairo. Não vem não, entendeu? Eu tenho uma adolescência aí. Mas por outro lado... Dia 21 de agosto. Por outro lado, dá pra gente entender por que tem gente que parece que vive numa eterna adolescência. Numa eterna adolescência. Né? Ou seja, é a fase de maior mudança também cerebral.
Você tem uma plasticidade muito grande no cérebro, está mudando muita coisa. É um mundo de informações que chegam, né? Isso é a minha preocupação, né? Para essa fase deles, né? Estão tendo tanta informação chegando e esse mundo virtual, às vezes, tiram ele dessa realidade da mudança, da transformação que é feita do corpo, da mente, do cérebro, das emoções. E é um choque realmente muito grande, em que realmente o diálogo é fundamental. Verdade, Né? Por causa da família, Por isso a importância da família. Apesar do adolescente, pelo comportamento, parecer não querer ter a família, na verdade, ele quer muito a família. E a velocidade E também, que as precisa. coisas acontecem. Porque hoje parece que tudo está acontecendo tudo muito rápido. E não dá tempo de absorver. Tempo do tempo, né? Exatamente. Tempo do tempo. Não dá tempo de absorver com a profundidade necessária, né? Às vezes o adolescente fala, mas ele não consegue se expressar adequadamente, né? Porque ele mesmo não consegue entender que tá os seus acontecendo. sentimentos, a realidade que ele está vivendo. Então, os adultos, precisam entender o que está acontecendo com ele, porque se a gente entende, a gente vai ter mais condição de ajudá-lo a se entender e a que a gente mesmo tenha condição de fato, saber o que ele está querendo, o que ele está sentindo, como é que está acontecendo essa história, né? Gente, olha, e falando em mudança, falando em velocidade, nosso primeiro bloco já acabou. Preciso ir para o intervalo, né? Vou para o intervalo e volto já já. Eu queria ouvir a opinião de vocês. Começar o bloco um pouquinho com isso, né? Porque tem muita gente que diz assim, não, os pais não entendem os adolescentes porque eles esquecem que já foram adolescentes. Como é que é essa história? Dá para esquecer mesmo? A gente pode esquecer ou a gente deve aplicar, lembrar tudo que a gente foi e fez como adolescente para ter a condição de entendê-los? Frente até a essa velocidade do tempo, a tantas mudanças que estão aí, como lidar com tantas variáveis também, né? Se às vezes para a gente é difícil, imagina para eles. Né? Imagina para eles. Mas vamos para o intervalo. A gente volta já já. Vamos lá. Cabeça pra cima, cabeça pra cima. Aqui hoje conversando sobre adolescência, né, gente? É tão bom a gente falar sobre adolescência. Na verdade, é bom ser adolescente e é bom falar sobre adolescência. Eu espero que você, se alguma vez você já usou a expressão aborrecente, você joga ela no lixo, porque eles não são aborrecentes. Eles estão numa fase de profunda transformação, como a gente está vendo aqui, né, com os nossos convidados. E é isso, né? Mudança gera insegurança. E aí, quem está ao redor tem que começar a garantir essas pilastras da segurança, essa coisa toda, né? Olha só, deixa eu corrigir um negócio aqui, porque a Cristiane reclamou que eu não perguntei para ela se ela tem filhos adolescentes, só perguntei para os outros, entendeu? Então, vou perguntar aqui, você tem filhos adolescentes? Tenho um casal, o menino tem 16 anos e a menina está passando a adolescência agora, está com 19. Está com 19, isso. Pronto, missão cumprida, todos perguntam, mas tá certo, é isso mesmo, a gente gosta de falar dos nossos filhos, crias, né? Isso aí. E aí, gente, como é que é essa história, hein? Né? Porque muita gente diz assim, fala isso, reclama e diz, os próprios adolescentes, os próprios filhos, você esqueceu que você já foi adolescente e tal. Mas o que é melhor, os pais lembrarem que eles foram adolescentes para poder tratar os filhos com mais leveza ou com mais compreensão? Ou é melhor não lembrar? Como é que é essa história? Eu acho que tem que achar o equilíbrio aí, né? As experiências nossas podem ser traumáticas de quando nós éramos adolescentes e a narrativa que nós fazemos e passamos para as crianças tem que ser algo realmente muito bem dosado. Por toda a influência que hoje se tem na escola e na mídia e o relacionamento que eles têm também fora, querendo ou não, eles fazem julgamentos, talvez com um peso maior por nós sermos pais, mas existe um julgamento também da influência das amizades que eles têm, a literatura, a música, é uma coisa muito séria também, que fala muito para eles, por isso que é muito fácil fazer sucesso com a música para os adolescentes, porque parece que é uma voz que eles falam assim, poxa, esse artista se identifica com ele, ou os youtubers, né, também, né, que é a nova, estávamos falando sobre isso, que é a nova forma de comunicação, né, talvez para alguns pais seja melhor fazer mesmo um vídeo no YouTube e falar, filho, vou pedir esse vídeo para você aqui, tenho certeza que ele vai para pai, só está lá na rede social, que legal e tal. Mas eu creio que, puxando por esse viés,
A experiência que eu tive, eu acredito que eu tenho que tentar contribuir por aquilo que vai trazer que é positivo, que vai trazer para ele maturidade, crescimento, que vai trazer para ele entendimento, sabedoria nas decisões que ele vai tomar, né? Decisões, sabe, equilíbrio, saber esperar, uma coisa complicada no mundo tão imediatista. E eles são muito imediatistas, né? Preciso sentir, preciso vivenciar, preciso experimentar. Olha que perigo essa questão dessa palavra, né? Verdade. O experimento. Verdade. Porque uma vez experimentou, ele já teve a sensação. Só que às vezes ele não está maduro para lidar com aquela emoção que foi despertada após ele ter experimentado na hora que não foi a hora apropriada. Isso é profundo, tá? Para muitas áreas, sexualidade, emoção, profissão, travas na escola, tanta coisa. E relacionamento pai e filho. Então, o equilíbrio de como a gente passa isso para eles. No caso, o meu viés é cristão, através de Cristo, né? Provérbios 4, fala de buscar a sabedoria, o filho dialogando com o pai com o filho, com a mãe, né? Mas aí buscando um equilíbrio de caminhar mesmo, né? De caminhar dia a dia, de tomar café juntos, de ir para a praia, entender o mundo dele, né? Verdade. É mais fácil a gente tentar entender o mundo dele do que querer entender o nosso mundo, né? Talvez seja até uma necessidade Com muito certeza. maior pela velocidade de certeza. mudança que Exato. o mundo vem tendo, né? Porque se a gente quiser ficar se reportando lá atrás, a realidade era bem Exato. diferente. E aí a Pastor, gente pode... Pastor Ebenezer falou uma coisa muito interessante da questão da música, né? Acho que uma das músicas que mais fez sucesso na década de 90 foi a do Renato Russo, que ele fala sobre exatamente pais e filhos, né? Da dificuldade. E é uma música atual, né? Você bota o Renato Russo para cantar, meu filho adora. Fala, caramba, pai, é isso aí, os pais que não entendem os filhos que não entendem os pais. Que é uma coisa bem clara daquilo que é a relação. Agora, hoje, Celeste, a gente tem um outro fenômeno, né? Você perguntou sobre se vale a pena a gente falar da nossa adolescência, como é que é. São questões diferentes, né? Nós vivíamos um mundo diferente. Né? Então, assim, trazer as minhas experiências para a experiência com os meus filhos, às vezes para eles não vai ter muito valor, porque eles estão vivendo uma época com muito mais informação. E hoje eu vejo a dificuldade que os pais têm de abrir mão de uma coisinha chamada controle, né? Então, por maior que fosse o controle, eu sou filho de pastor, né? Então, por maior que fosse o controle que os meus pais tinham sobre mim, na minha época não tinha celular, na minha época não tinha o Google, não tinha o Gmail, não tinha o smartphone, não tinha nada disso. Então, era um controle, mas que hoje... Esse controle que os pais têm hoje sobre os filhos é quase que doentio, né? Do filho ter que tirar o selfie de onde você está, me mostra aí, manda o mapa de onde você está pelo WhatsApp, e aí eu vou achar, né? Chama o Uber, mas chama o meu motorista do Uber. Quer dizer, esse controle é quase que massacrante sobre o adolescente. É como se a gente, de uma certa maneira, estivesse falando para ele, vai, mas eu não confio em você. É uma questão de sutileza. O pai e a mãe, eles têm que lembrar que eles foram adolescentes, que eles viveram as experiências deles, mas eles têm que entender que a vida, o mundo mudou e vai continuar mudando. E assim, ele tem que ser sutil e mostrar para esse adolescente que ele está mudando e não pode estar impondo a ordem, né, mostrando para o adolescente que não, você tem que fazer isso porque eu já passei pela adolescência, eu sei como é que é. Isso afasta demais o adolescente. Quando ele se percebe dessa maneira, não, peraí, está querendo me mandar, está querendo dizer para mim o que eu tenho que fazer, só que é a minha vida. Então o pai, ele tem que, sim, andar junto do filho, mas de forma sutil, cautelosa, cuidadosa, sem esse controle excessivo e também sem deixar a criança ir sozinha, que também é uma coisa muito preocupante. Sem orientação, né? Isso. Sem orientação. Eu penso que tem um negócio assim, super bacana que vocês colocaram, né? E dentro dessa temática do controle, que mais do que nunca, o maior controle que a gente pode fazer e ter, e esse deve perdurar por toda a vida e cada vez da maneira mais forte, é o controle da educação. Educação. Né? É o controle da educação, é o controle de poder ensinar essa criança no caminho em que ela vai, e ensinar no caminho, a gente já aprendeu que não é dizer para ela o que ela deve fazer, é fazer com ela, Isso. hoje, Exatamente. amanhã, Isso aí. depois, Exatamente. o tempo todo. E é preciso né? entender também, até o Fernando Sabino trabalha isso, né? Que a felicidade só é possível num espaço de liberdade. Então, se você quer que seu adolescente seja feliz, cresça, né, com um construto de felicidade, dê liberdade para ele. Agora, a liberdade é uma consequência natural da responsabilidade. Então, se você não ensinou, que o pastor disse aqui, deitando com ele, por exemplo, eu tenho um hábito que eu adquiri com os meus filhos, que é filme. Então, assim, é um caminho que eu sei que eu tenho acesso a eles através dos filmes e das músicas. Então, assim, sempre que eles estão ouvindo, a minha filha do meio, né, a Karen, ela sempre traz, pai, olha que música legal.
Então eu já sei que aquele é o caminho, aquela linguagem que eu tenho com ela. Né? Você tinha um livro chamado As 5 Linguagens do Amor, em que ele fala sobre, né, esse caminho que você tem em todo relacionamento de amor, são as linguagens. Pode ser o filme, pode ser o café, como o pastor falou, café verdade. na confeitaria Colombo com filho, que maravilha. Tá mais moderno, tá mais moderno, gente. Tá mais moderno. Já tá no YouTube. A Colombo ainda é mais samba, o Starbucks não, é o da garotada, é o da garotada. Mas é isso, porque quando você forma, quando você orienta, quando você garante os princípios e valores, você pode soltar, você, né, pode deixar com outro motorista, porque ele vai começar a se posicionar e ele vai ganhando exatamente aquilo que é necessário nessa fase para poder enfrentar o resto da vida dele, né? Ele vai aprendendo, ele vai se solidificando, ele vai renascendo e efetivamente formando os seus próprios conceitos, que podem ser diferentes dos nossos, né? Mas serão seguros, serão conceitos adequados nesse encaminhamento. É essa fase onde esse adolescente ele vai se tornar, se formar um adulto, né, no futuro. Exatamente. É esse momento de transformação, é esse momento de passagem. Gente, nesse sentido, adolescência e puberdade é a mesma coisa? Não. É um pouquinho diferente. Na verdade, a criança primeiro, ela entra na puberdade e aí adolescência. Porque a puberdade é quando começam os hormônios, começam a evoluir, então começa o menino a dar aquele estirão, a menina começa a mudar o corpo, né? Então, às vezes, a menina, normalmente a menina amadurece primeiro que o menino. Mas pode acontecer de ela já começar o corpo, né, mudar, e a cabecinha ainda está lá, a cabecinha de criança, ela não querer entrar na adolescência. Isso também é mais normal para os meninos, né? Eles crescem muito, já começa a aparecer pelo, e ele ainda está lá paradão, né? Não quer saber de entrar na adolescência. Então, assim, é um pouquinho antes. A criança, quando começa a entrar na puberdade, né, as mudanças corporais vão acontecer, os hormônios vão começar a ir, né, que é a grande, né, situação são esses hormônios que começam a fervilhar, aí a criança entra na adolescência. Que um é uma mudança fisiológica, outro é uma mudança comportamental psicológica, entendeu? Então, quando você fala de puberdade, é mais um aspecto fisiológico, são as mudanças fisiológicas, hormonais, como a Cristiane botou bem claro aqui, mas a cabeça da criança está lá na infância ainda. A menina está... Luiz Gonzaga fala que ela não está brincando de boneca, né? Quando ela deixa a boneca, é que o Luiz fala, olha, fica atento. Quando ela estiver brincando de boneca, tá bom. Aí o pai, às vezes, quer que continue, minha filha, continua aí. Pai, quero uma Barbie. Vambora, filha, compra a Barbie toda. Isso mesmo. Agora, a adolescência não, a gente já fala de uma transformação comportamental, psicológica. Outra coisa interessante, Sérgio, eu não sei se está na pauta, é que essa fase é a fase que também está entrando em equilíbrio o relógio biológico, né? Então é a fase, por exemplo, em que a criança costuma dormir muito tarde e acordar tarde. Eu ouço muito no consultório reclamações de pais sobre isso, que meu filho acordava certinho e tal, agora quer dormir quer ficar acordado até tarde e quer acordar tarde. Algumas escolas na Europa, por exemplo, têm regulado os seus horários exatamente porque entende que esse adolescente tem muita dificuldade de aprendizado no horário muito cedo. Aqui no Brasil, infelizmente, ainda não se pensou sobre isso, né? Pelo menos, que me consta, não me lembro de nenhuma escola aqui no Brasil que tenha se preocupado nisso. E isso é uma questão hormonal, tá? É o próprio relógio biológico, que se eu não me engano, acho que é a melatonina, né? O hormônio responsável pelo relógio biológico, que está passando por uma fase de transformação. Então, realmente, é normal para os pais, né? É normal o filho querer dormir mais tarde, porque ele está sem sono, e acordar tarde. Isso eu posso falar porque eu sou professora, trabalho com adolescente em sala de aula, então a aula começa às 7 horas da manhã e a criança ela vem se arrastando, né? Até ligar só lá para 9 horas lá, começa a aula dele. Fazer toda uma mágica ali para a criança ir despertando aos poucos, porque isso realmente, isso acontece. Quais são, assim, você que trabalha com tantos adolescentes diferentes, né? Quais são, assim, as principais mudanças, os principais incômodos do ponto de vista dos adolescentes? O que eles trazem, né, como os maiores desconfortos deles nessa fase? Como foi falado aqui antes, vai depender muito da formação dele, né, social e familiar. Mas com certeza eu percebo na área emocional deles, né?
se existe alguma área que ele sofre em relação dele com o pai, né? Ele vai, ou com a mãe, ele vai tentar talvez suprir isso com um namorico. Ele vai tentar ficar, literalmente ficar com alguém. Podem surgir deturpações, deformações na área do estudo, na área emocional, na área de relacionamento entre homem e mulher. Então, o que eu percebo muito claro entre eles é essa questão da emoção. Não se consegue, muitas vezes, ter um controle, uma clareza sobre as emoções que eles sentem. E daí se despertam para as reações, né? Então, uma resposta clara da emoção leva ele para uma reação, para algo. Que aí a sensibilidade do pai, ou do tutor, ou do tio, seja quem estiver criando ele, de direcionar talvez para esportes, né? Ou para as artes, a música, ou para a literatura. Mas é claro que a gente percebe que eles chegam, muitas vezes não falam muito, porque eles estudam a gente para saber se conta a gente se você merece confiança ou não. Será que eu consigo me entendeu? identificar e me abrir com essa pessoa? Então, eu procuro... Geralmente, eu vou com a música, porque eu sou professor de música. Então, eu jogo alguma banda assim, uma Rihanna, eles... Opa! Ou não, né? Guns N' Roses. Ou se é uma banda evangélica, o que for. E aí eu já começo a estudar. E ele está falando comigo, eu estou estudando. Como ele está me estudando também. Então, um estudo mútuo que existe ali. Mas eu creio que a área é a área emocional, assim, uma necessidade de expressão que ele tem, de alguma defasagem, alguma carência, algo que está faltando, algo na casa dele. Então, eu creio que a área emocional, discernir isso de cada um não é fácil, necessita ter tempo. Isso não se consegue com velocidade, porque às vezes no primeiro dia ele não vai se abrir com você, mas talvez lá no 4º encontro, no 5º encontro. Eu tinha um aluno, ele queria estudar todas as bandas de rock pesado do mundo, ele queria estudar guitarra. E eu fui conhecendo ele aos poucos e depois eu acabei descobrindo que ele gostava de pizza. E através da pizza eu ganhei ele. Não foi nem a música, né? Mas eu acho que é isso, essa leitura que o tempo dá pra gente, né? De estar se relacionando para poder fazer essa leitura. E é normal, né? Essa coisa da gente entender um ponto de interesse, um ponto de afetividade, um ponto de abertura, que você possa chegar nesse ponto para poder entender melhor o seu adolescente, né? E seu de qualquer viés que a gente possa efetivamente estar falando aqui. Eu, de novo, já preciso ir para o intervalo e a gente volta. Queria ouvir também de vocês, especialistas, essa questão, por quê? A área, né, o tempo de tantas mudanças, um tempo tão difícil, e como que os pais podem fazer para se aproximar das crianças? Porque às vezes você está de fora, no consultório, na igreja, etc. Você não está no dia todo, né? Talvez seja mais fácil, às vezes, você chegar, mas dentro de casa, como é que você faz? Outro dia eu estava conversando com uma amiga minha e ela dizia, mas a minha filha, olha, ela é excelente em tudo, ela é ótima, é uma menina educada, ela gosta de estudar, mas agora uma das formas que ela achou de repente, não sei se é me confrontar, não sei o que está acontecendo, ela não quer estudar. Ela não faz o dever de casa, ela sabe fazer, mas faz errado. De repente, ela tem a escola manda bilhete, ela não entrega o bilhete. Começou a mentir um pouquinho a respeito da escola. E o que eu faço? Como eu acesso essa menina, né? Quero transferir essa pergunta para vocês. Como a gente faz para acessar o adolescente? Vamos para o intervalo. Cabeça pra cima, cabeça pra cima. A adolescência, né? Aí o próprio Estatuto da Criança e do Adolescente diz que é uma fase que vai dos 12 aos 18 anos, mas a gente já viu aqui que isso não pode ser uma questão rígida. A gente tem que conhecer esse adolescente, entender. Muitas vezes você ainda pensa que ele ainda é uma criança, mas ele já passou, ele já amadureceu. E ter o entendimento do que acontece nessa fase, das mudanças, como foi dito aqui, mudanças no comportamento, mudanças na mente, mudanças hormonais, tudo isso influenciando. Você já pensou?
Você, mamãe, olha, você tem um bom exemplo, por exemplo, né? Que é com aquele período da menstruação, quando a gente, os hormônios ficam afetados, a gente entra em TPM muitas vezes. É tudo tão complicado, né? O adolescente, eu acho que às vezes ele vive uma TPM, né? No período da adolescência, vive uma TPMzinha ali, mudança, não sabe exatamente por que ele está irritado, por que ele está feliz, por que não sei o quê. E como é que a gente faz para entender essa mudança toda, né? Essa TPM que você falou na adolescência tem nome na psicanálise, né? A gente fala que é a fase do luto. O adolescente ele está numa fase que realmente é o luto. Você vai ver todas as nuances que acontecem dentro de um luto, está ali presente na adolescência, né? A tristeza, a melancolia, o quarto escuro, né? O dia que não quer sair do quarto. Porque, na verdade, Celeste, você deixou bem claro no primeiro bloco, né? É um novo nascimento. Então, assim, é uma ruptura com a infância, ruptura essa que não tem volta. Tá? Então, é como se fosse realmente uma perda simbólica. Então, é uma morte. E aí ele está nascendo para uma nova fase, que é o desconhecido. Uma fase que dá medo, não sabe o que é. E aí vem várias questões. A Cristiane colocou aqui das questões da escola, né? A questão dos pais já colocarem as suas frustrações em cima dos seus filhos, né? Em termos de profissões, em termos de escola. Os pais meio que já direcionam as melhores escolas em resultado às profissões que desejam que os filhos sigam. Então, o pastor Ebenezer falou que lida com música, né? E a gente vê muito isso. O adolescente, ele tem essa fase que ele é apaixonado por um determinado tipo, né, de segmento, como a música, e os pais rejeitam aquilo, né? Então, você tem uma série de coisas que está acontecendo na adolescência que mais caracteriza perdas do que ganho. Então, ele entra realmente nessa fase de depressão, de quarto escuro, de luto. Isso é bom, isso não é ruim não, entendeu? Isso é entender que essa fase é uma fase que não tem volta. A infância está indo embora. Agora, é preciso que haja a aproximação dos pais. Aí sim, entrou na pergunta que você terminou o bloco falando, né? O que está acontecendo nesse meu filho que sempre foi perfeito em tudo e agora não quer ser perfeito? Alguma coisa está acontecendo, sim. Ele está se tornando adolescente. Não é alguma coisa. Está acontecendo a adolescência, que é o processo de ruptura. Um desses processos de ruptura é quando o adolescente cansa de ser perfeito. Ele quer ser visto como pessoa que falha, que erra, que não tira 10, às vezes vai tirar um 7, às vezes vai tirar um 6. Né? E o que ele quer? Ele quer o pai ali, a mãe ali presente. Né? Tem nada melhor, você quer tirar o seu filho do quarto escuro? Faz o café da manhã, leva para ele. Acorda, abre as cortinas, canta para ele e bota o café na cama. Pronto, já tirou ele daquele quarto escuro. Aí você fez um movimento inverso, né? Em vez de você tirar ele dali, você foi até ele, né? E isso também é um movimento, assim, bastante importante. E duvido alguém ficar triste sentindo cheiro de café. Cafeína é vida. Pode ser café para levar o Nescau, né? O Nescauzinho, que normalmente eles vão gostar muito. Essa questão da perfeição, que conforme ele falou, difícil ser perfeito o tempo todo. É porque o pai, a mãe, tinha o seu filhinho perfeito da maneira que ele queria. E agora ele não é mais. É uma outra pessoa. Então, assim, a adolescência é uma fase onde o adolescente já está passando por várias mudanças, que vai ser problemático. E ainda tem a família por trás, que às vezes mais atrapalha do que ajuda. Então, expectativas muito altas. Cria muitas expectativas, quer determinar os caminhos por onde o adolescente tem que passar, escolher as profissões, né? Muitas vezes dizer qual é o amigo ideal, qual não é. Né? E aí já é complicado. E é um trabalho que é uma palavra tão simples, né? Que é observar, né? Exatamente. Nós temos que observar com muita atenção essa mudança que está sendo feita. E às vezes nós estamos tão ocupados com outras questões, como foi falado aqui, eu sonho isso para o meu filho, eu tenho um plano para ele, eu coloquei ele numa escola, boto ele no São Bento, sou ele com a PUC, não, ele vai para o Chile, ou vai para Oxford. Mas não está observando. Ele quer ser guitarrista. Exato. Já aconteceu isso, de um menino chegar no vestibular e dizer, professor, já sei o que eu quero. Eu falei, teu pai sabe isso. Se você quer ser músico, você vai me criar um problema, rapaz. Pois é. Mas observar. Tem que observar com muito cuidado, porque passa rápido. Muito rápido. Passa muito rápido. Como a gente acha que ele sempre é menininha, meu filhinho, é minha filhinha, a gente não observa o que ele está falando com a gente, com as reações dele. Ou pode também... fala também, comportamental dele também. Ou pode acontecer também outro fenômeno, que é não passar.
Como o pastor falou, passa rápido. Como a gente está falando de um fenômeno que é psicológico, que é comportamental, você tem hoje adultos que são extremamente inseguros, imaturos, porque sofrem uma adolescência prolongada. Não conseguiram passar. Exatamente. E aí é importante que a gente entenda o seguinte, né? Vocês já disseram aqui, né? Muitas vezes, se esse adolescente não está indo até você, vai até ele. Até ele. Né? O exemplo aí do quarto. Entra no quarto. Entra no quarto, no coração dele, né? Procura entrar. E um caminho para entrar no coração é a empatia, né? Você se colocar no lugar dele, buscar entender o que ele está sentindo. Que é um procurar, dom, né, Celeste? Né? Empatia é um dom. Procurar ouvir, perceber, ouvir de verdade, não ouvir o que você quer, mas o que ele quer que você ouça, o que ele está dizendo, com a emoção, com o sofrimento dele ou com a alegria dele, né? Essas são formas de você poder chegar até ele. E eu queria usar o passa rápido para chamar a atenção para uma outra coisa, né? Porque realmente, quando a evolução é natural, né? Passa rápido. Passa rápido. E se você não acessou o coração e a alma desse adolescente, alguém vai ter acessado, né? Sim, Se você não chegou lá para colocar as informações, certeza. os princípios, alguém vai ter chegado, E aí né? cabe chamar a atenção aqui que você falou, que a maior incidência de dependência química é na adolescência. Você não tem... O índice de uso de drogas na fase adulta é muito pequeno. Na verdade, quase todas as utilizações que se tem de drogas são na fase da adolescência, né, pastor? Como o senhor falou. E começa por volta dos 12, 13 anos. Entendeu? Então, você deixa uma coisa bem clara. Se você não acessa, alguém vai acessar. Por que o suicídio é tão comum na adolescência? Difícil, né, falar sobre isso mesmo, com todo o conhecimento, com todas as literaturas e leituras que a gente tem. É algo que realmente é uma percepção que precisa ser muito próxima. Eu estou trabalhando, já passei por algumas situações de lidar de enterrar um menino de 24 anos, com uma família classe média, e não era muito próximo a ele em si, era muito próximo ao pai, tentando chegar a ele. Quando eu observei, quando nós o acordamos, ele estava numa praia e lá ele tirou a sua vida, segundo o que foi feito na sua certidão de óbito, né, o que foi escrito ali. Mas é algo assim de uma sensibilidade tão grande nos dias de hoje que parece que realmente eles não conseguem... como tem muita informação, como são muitos experimentos, como são muitas experiências, parece que é um grito assim de falta de esperança. O que eu precisava viver, o que eu precisava experimentar, isso não me preencheu. O suicídio, né? Na verdade, o suicídio é esse grito, é o desespero. Porque muitas pessoas não sabem, quando a pessoa tenta o suicídio, ela não está querendo acabar com a vida, ela está querendo acabar com a dor que ela sente, que é tão grande, que é tão profunda, que ela não vê saída, a não ser como ela vai exterminar essa dor. Né? E o adolescente, voltando ao assunto, são grandes mudanças hormonais, ele se sente sozinho, isolado, é toda uma questão muito complexa em volta dele. Então, assim, o que está acontecendo que ninguém me vê, ninguém me escuta? Está tudo muito errado nesse mundo, o que eu estou fazendo aqui? E aí, às vezes, infelizmente, é influenciado aí por problemas de depressão, transtorno de ansiedade, bipolaridade, enfim, com as questões mentais mesmo, aí ele pode vir a cometer o ato do suicídio. Ninguém me ouve, então fazer vocês me ouvirem. E tem outra questão Isso. também, que o Cristiano está colocando também das doenças mentais, né, das doenças aqui. Boa parte delas também são adquiridas na adolescência, né? Começam a aparecer os sintomas na adolescência. Isso. Então é preciso ter atenção em relação a isso. A questão do suicídio, eu vejo o suicídio na adolescência como uma materialização da dor, né? Aquela dor silenciosa, aquela dor oculta que não está sendo falado, o suicídio vai evidenciar isso. Forte agora, isso já é materialização da dor, mas é isso mesmo. E também, em alguns aspectos, Celeste, a gente vê o suicídio como uma espécie de vingança. Porque o suicídio é o fantasma que vai perseguir a família a vida inteira. Entendeu? Então, o suicídio é o último grito. Né? Você tem isso, por exemplo, muito bem trabalhado no livro O Morro dos Ventos Uivantes, né? Então, é o último grito que vai ficar ali a vida inteira corroendo aquela família. Ecoando ali, né? Verdade, verdade. E não é para ninguém sentir culpa, né? Claro que não. Dentro do contexto familiar, porque a família vai precisar ser tratada. Toda mas ela. O que a gente está falando é que, exatamente por conta das
tantas mudanças em todos os aspectos. E assim, né, a gente sabe que nós adultos, quando a gente tem um emprego novo, uma situação nova, um relacionamento novo, não dá frio na barriga? Todo mundo se sente inseguro frente a mudanças, frente a novidades. Agora, você imagina um adolescente, né, alguém que deixou de ser criança, ainda não está com os seus sentimentos, a sua mente toda preparada e ter que enfrentar tantas mudanças, porque são todas, em todas as frentes da sua vida, né? O corpo desengonçando, né? Mudança fisiológica, né? psicológica, o corpo social, desengonçando, os seus sentimentos mudando, tudo isso é muito difícil. E aí só muito amor. Você falou uma questão do corpo que é amor. interessante, né? Eu atendi uma paciente, já mulher, né? Já uma senhora, e no consultório, né? Na medida que a gente foi prolongando o atendimento, uma vez ela trouxe no consultório o problema que ela tinha muito grande com o corpo. Ela, inclusive, se automutilava, né? Já adulta. E ela trouxe isso da adolescência com um fenômeno que aconteceu quando ela tinha volta dos 13, 14 anos. Ela narrou que estava tomando banho, a mãe abriu a porta do banheiro e viu ela nua. E aí a mãe olhou o corpo dela e sorriu e saiu. E ela falou que nunca mais ela conseguiu olhar para o corpo da mesma forma. Caramba, porque né? viu uma rejeição da mãe. Ou sentiu um descaso, um desdém ou alguma questão. Todo gesto dos pais, todo gesto das pessoas queridas, eles são percebidos, eles são interpretados. A gente tem que ter muito cuidado, né? Muito Pastor Ebenezer cuidado. falou isso. Eu preciso ir para o intervalo, já estourei muito meu tempo. Vamos lá. Cabeça pra cima. Isso aqui hoje falando sobre adolescência, né? E como a gente já está vendo, muita coisa para ser falada. Não fica triste, não, porque a gente vai fazer um outro programa voltando aqui com o grupo para a gente continuar conversando sobre a adolescência, né? A gente precisa falar sobre a questão da sexualidade nessa fase da vida, falar de uma forma mais aprofundada aí sobre a aceitação, falar sobre o bullying, né, gente? Bullying nessa fase. A gente tem visto tantos casos, tantas histórias de adolescentes cometendo, matando outros coleguinhas, etc. Muitas vezes justificando, né, a partir de um bullying. Então, efetivamente uma fase complexa, mas uma fase difícil, mas possível de se lidar com ela de forma amorosa, né? De forma amorosa. Qual seria o seu conselho aqui, né? Ou a sua indicação, não sei se a gente pode chamar de conselho, mas recomendação para os pais que têm total dificuldade de lidar com adolescentes? O que eu recomendo é você se fazer claro para ele na sua forma de comunicação, tentando ler a forma como eles se comunicam e você tentar se aproximar dele para que a sua forma de comunicação seja clara para ele. Então, o que eu recomendo é ame seu filho. Você falou aí uma palavra, ame seu adolescente. E converse com ele, dialogue com ele, sabe? Se aproxime dele, né? Às vezes tudo que eles precisam é um abraço. Não é nem tanto falar, mas um abraço, um beijo e dizer que ama. E aí construindo a cada dia, a cada fase, né, um dia de cada vez, né, esse diálogo para poder prepará-los realmente para essa próxima fase da vida. É provocação, mas não tem uma inversão de valores aí, não? Se eu sou a mãe, eu é que tenho que entender o que ele está querendo, eu é que tenho que dizer, ouvir o que ele está querendo dizer e não ele tem que me obedecer? É verdade. Eu acho que aí vale a pena a gente ver o ponto de maturidade também que está o seu adolescente, né? Se ele consegue ver realmente como foi colocado aqui agora, de ele perceber, ou se ele não percebeu ainda, talvez eu tenha que andar 1 quilômetro a mais ou 2 com ele. É isso aí. É provocativo mesmo, você sabe disso. E você, Jairo, o que é que você... Gosto de andar 1 quilômetro, que já me deixou cansado. Eu cresci vendo um desenho que eu acho que é muito interessante, né? Você tinha lá o Donatello, Michelangelo, Rafael, né, e o Leonardo. Eram 4 tartarugas adolescentes que cresceram junto com o mestre, né, que é o mestre Splinter, rigoroso, exigente, queria disciplina o tempo todo. Mas na hora da pizza, Celeste, era uma festa. Eu acho que é essa a linguagem, né? O pastor falou da questão de ter encontrado o adolescente a partir da pizza. Pizza é aquela comida que você não come sozinho, você precisa de alguém. Então, está tendo dificuldade de falar com o seu filho? Chama ele para comer uma pizza. Dá o cardápio na mão dele, deixa ele escolher, pronto. A conversa vai fluir tranquilamente. Você pode escolher entre essa e essa. Isso, É uma e outra
Hoje pizza é a coisa mais democrática que existe. A gente pode botar 2 sabores, 3 sabores, bota tudo. Deixa a coisa acabar em pizza. Pizza é maravilha. É isso aí. Se você sabe o que você está fazendo, pode acabar em pizza, Exatamente. né? Porque o resultado vai ser positivo e você vai colher dali frutos preciosos para ajudar o seu filho a crescer e a passar por esse momento que, se é difícil para a gente, né, pais, adultos, para eles, então... Muito mais ainda. Muito mais, né? E esse olhar a gente não pode perder de jeito nenhum. Cris? Então, eu acho que o pai e a mãe, eles precisam ser sensíveis. A sensibilidade tem que estar acima de tudo, junto com o amor, com a presença ali. A gente sabe que a gente está vivendo cada vez uma vida mais corrida, onde os pais têm que ficar cada vez mais fora de casa, mas o momento que ele tiver para ficar perto daquela criança, daquele adolescente, que sejam 10 minutos por dia, que seja só dele. Que não haja televisão, telefone celular, que não haja notebook, que não haja o trabalho ligando, que seja dele. E que seja amor, né? Que se vá comer uma pizza na pizzaria da esquina, ou que se programe uma viagem de final de semana, mas que sejamos todos uma família. Que é o que mais importa ali, que o adolescente ele se veja amado e veja que ele tem uma família para o que deve Família, aquele lugar de proteção, aquele lugar de acolhimento, aquele lugar de cumplicidade, aquele lugar onde você se sente efetivamente amado. Isso é família, né? Isso é família. E por isso que a família, ela vem do coração do Pai, para cada um de nós. Aceita, né? Você como é, mas lhe motiva a se tornar melhor. Isso aí, essa é a questão. Gente, muitíssimo obrigada pela presença e participação de vocês aqui hoje, tá bom? Obrigada. Obrigada também. E a gente volta, tá bom? Hoje a gente termina com Nova Jerusalém cantando pra gente. Paz. Mude, tente mudar. Cabeça pra cima.